Olá, meu nome é Gilberto Andrade. Essa é mais uma videoaula da disciplina Desenho por Computador do curso de Engenharia da Universidade Estadual de Minas Gerais. Na aula de hoje nós vamos falar sobre os comandos de plotagem, os ambientes, model space e layout de plotagem, que possibilita então você passar o seu projeto que está no computador, que está no modelo, para uma folha para ser impresso. Então eu tenho o layout, que é o espaço do papel, e o model space, que é o espaço do modelo, que é o ambiente onde você vai projetar. Para mudar de um ambiente para o outro, basta clicar nessas guias que estão logo aqui embaixo. O ícone que caracteriza que eu estou no model space, no espaço do modelo, é este símbolo aqui, já conhecido. E o símbolo que, quando você passa para o layout, é identificado por esse triângulo aqui embaixo. Então o model space, o espaço do modelo, é o ambiente onde nós vamos, que vocês já estão acostumados, que nós vamos projetar. A entrada de dados é 1 para 1, ou seja, em verdadeira grandeza. Porém, nós devemos considerar uma unidade, uma relação entre unidades do programa, unidades de desenho, e a nossa unidade externa. Que nossos cursos de engenharia, nós sempre utilizamos 1 metro, ou seja, uma unidade de desenho é igual a 1 metro aqui na vida real, ou seja, em verdadeira grandeza. Ou seja, se você tem um dormitório de 4 por 3 metros, ele vai ser desenhado com 4 por 3 unidades. Se essa unidade fosse o centímetro, ela seria 400 por 300. E em momento algum há necessidade de você informar isso para o programa, que está trabalhando em metros, centímetros ou milímetros. O que vai definir essa relação é justamente na hora de você definir a escala de passar esse projeto seu para o papel. Já no ambiente layout, você vai desenhar ou inserir um arquivo pronto de uma folha, um formato A4, A1, A0, enfim. E a unidade sempre vai ser milímetros nesse ambiente. Então, diferente do ambiente do model space, do espaço do modelo, no layout você vai desenhar a sua folha em milímetros. Então, essa informação é muito importante. Então, aqui é o espaço do modelo, que é o projeto em si, que você já está acostumado. Quando você clica na guia layout, ele vai abrir esse ambiente, vai mostrar aqui o seu projeto no fundo. E nós vamos voltar a falar sobre como configurar essa folha aqui. Então, quando você acessa a guia layout, o programa mostra para você uma folha, um tamanho de folha, uma área de impressão, que é esse pontilhado, e também ele cria uma viewport. Nós vamos falar daqui a pouco o que é essa viewport. Nós vamos apagar isso aqui por enquanto, seleciona, delete, e vamos definir o nosso tamanho de folha. Para esse exemplo aqui, nós vamos construir uma folha padrão ABNT A1. Eu vou mudar aqui, vou escolher uma camada que eu vou usar para desenhar essa folha. Vou escolher um comando retângulo, vou escolher 0,0, que vai ser a base do meu retângulo. E no canto lá de cima, 841,594. O que é isso? É o tamanho em milímetros de uma folha ABNT A1. A folha vai ser bem maior do que está configurado aqui. Posso utilizar um Zoom Extents. Aqui, ó. Então essa é a minha folha, é a área que eu vou preparar para ser impressa. Aqui eu posso aproveitar, criar uma margem também com o comando Offset, uma margem de 10 milímetros. A margem esquerda é maior, vou explodir essa parte aqui. A margem esquerda, como é 25, já tem 10, eu vou fazer mais 15. Apago essa linha de dentro. Tiro também o excesso nesse ponto e nesse ponto de cá. Então eu tenho aqui o que seria minha folha A1, é a área útil que eu tenho para imprimir o meu projeto. Por enquanto o programa está mostrando aqui uma área menor. Após eu fazer a primeira impressão, esse fundo branco aqui vai preencher toda a minha folha. Então, uma vez aí estando com o projeto pronto no espaço do modelo, a minha folha pronta no layout, é hora de definir então o que eu vou chamar de portas de visualização do projeto.
a hora que a gente passa para o layout, o desenho some, né? Na verdade, ele está aqui, só que é como se eu tivesse um pano sobre esse projeto e eu vou criar as viewports, que são as janelas, as portas que vão mostrar o meu projeto, e no qual depois eu acesso essa viewport e defino a escala. Como que eu crio essas viewports então? No menu superior, eu vou em Layout, eu tenho aqui ó, Layout Viewports, então aqui uma viewport retangular. Eu vou desabilitar aqui o Snap, eu vou criar aqui uma viewport para mostrar o meu projeto. Então quando eu abro essa viewport, antes disso, posso apagar uma viewport, ela é um objeto como se fosse um retângulo, uma linha, um círculo. Então eu posso apagar, eu posso mover, né? Vou apagar aqui, porque eu criei aqui uma layer específica para ela. Depois, mais no final da videoaula, vocês vão entender por quê. Volto aqui, Layout, vou criar essa minha primeira viewport. Quando eu faço isso, ela me mostra o meu projeto que está aqui no Model. Então, como que eu acesso essa viewport? Eu estou no Layout, ó. Olha o símbolo que representa o Layout. Se eu quero acessar essa viewport, eu dou 2 cliques aqui dentro. 2 cliques, agora eu estou dentro da minha viewport. Eu vou posicionar o objeto, estou fazendo um zoom com o mouse mesmo, com a roldana do mouse, ó. Vou posicionar no centro da minha viewport e aplicar a escala. Então vamos entender como que é feito o cálculo dessa escala. Aqui vocês podem observar que eu estou usando o comando zoom, ó, com a roldana do mouse, ou seja, a escala então tem a ver com o comando zoom. Quando eu aumento ou diminuo o meu desenho aqui dentro, ele está aumentando ou diminuindo em relação à folha. Se eu clico aqui de fora, 2 cliques aqui na folha, se eu faço um zoom, ele aplica em toda a folha. 2 cliques dentro da viewport, a escala é relativa. O tamanho do desenho é alterado em função do tamanho da folha. Então é aqui que eu vou definir a minha escala. Eu tenho aqui uma regrinha, né? A regrinha é o seguinte: como é o comando zoom, como eu acabei de mostrar para vocês, eu uso o comando zoom pelo teclado, digito a letra Z, dou Enter, e aí existe uma relação aqui, ó. Eu vou colocar o valor 1000, que ele é fixo, né? Por que esse 1000? Ele vai corrigir a diferença. Lembra que eu falei no início que lá no Model Space, no ambiente do projeto, cada inteiro vale 1 metro? Muito bem. Depois eu falei também que no papel, na folha, cada inteiro vale 1 milímetro. Folha, a BNT, é medido em milímetros. Então, para corrigir essa diferença, que num ambiente está em metro, no outro está em milímetro, eu coloco esse valor 1000 aqui, ele é fixo. Tá? Depois, símbolo de divisão, a escala que eu quero, que eu chamei aqui de EE, a escala, então é o valor desejado. 1 para 50, eu vou usar 50. 1 para 100, vou usar 100. 1 para 25 e assim por diante. Seguido sempre do termo XP. Esse termo faz parte da sintaxe do comando. Então eu vou fazer Z Enter, se for 1 para 50. 1000 dividido por 50, XP. Enter. Então vamos ver como que funciona lá. Estou aqui, ó, estou dentro da viewport, vou usar teclado Z Enter, 1000 dividido por 50 e o termo XP. Teclo Enter. Observe que o zoom é aplicado do centro para as extremidades. Por isso que eu já posiciono o desenho que eu quero mostrar no centro da minha janela. Aqui agora eu não posso mais usar comando zoom. O que eu usei aqui? Usei o comando PAN, a mãozinha. Em alguns mouses funciona você apertar a roldana, ou então você busca a mãozinha, tá lá, simboliza o comando PAN, e você pode posicionar conforme a sua necessidade. Aqui nós estamos vendo que não vai caber todo o desenho, mas eu posso posicionar aqui, e depois também, se eu der 2 cliques aqui de fora, aí eu estou livre para usar o zoom na folha toda. E também eu posso dar um clique em cima da minha viewport, ativa esses pontos azuis, ó, são os grips, ativa esse ponto e eu posso modificar o tamanho,
eu posso mover, né? Se eu puxar aqui o comando move, selecionei, eu posso mover conforme a minha necessidade, ó. Isso é tratado como um objeto do programa. Isso é uma viewport, uma porta que mostra o meu projeto que está aqui no Model Spacer. Eu posso criar mais viewports, retangular. Vou posicionar agora esse objeto aqui. Então, como eu falei anteriormente, é interessante você já centralizar a imagem que você quer colocar em escala. Porque quando você aplica o comando zoom, ele é aplicado do centro para as extremidades. Então, o objeto vai permanecer no centro da janela e depois você faz as correções. Vamos usar 1:75 nesse aqui. Então seria Z Enter 1000 dividido por 75 XP. Enter. Corrigiu o tamanho. Agora eu não posso mais usar comando zoom. Posso posicionar aqui. 2 cliques aqui de fora. Clico na borda da viewport. Está lá. Mais um. Posso abrir aqui. Vou posicionar agora esse desenho aqui, que está na escala 1:100. Mesma coisa. Z Enter 1000 dividido por 100 XP. 2 cliques de fora. Tá pronto. Então eu tenho aqui essa viewport na escala 1:50, essa na 1:75 e essa aqui 1:100. Não é interessante você imprimir isso aqui com esse contorno. Por isso então que eu mudei aqui, eu criei uma layer chamada viewport. O que eu posso fazer aqui agora? Volto para uma outra layer comum e desligo a layer que eu fiz o contorno da viewport. Então tá aí, na próxima videoaula nós vamos falar mais sobre viewports e também como imprimir isso aqui, como colocar isso numa folha do tipo PDF.